Bem-vindos a Forever Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o filme da Netflix Pieces of a Woman. E essa aqui é uma análise com spoilers, então sai do vídeo se você ainda não assistiu o filme. I wanted the baby to decide when she wanted to come. Esse filme da Netflix tem no elenco a Vanessa Kirby, que ficou famosa por The Crown, ela fazia a Princesa Margaret, e o Shia LaBeouf, que é aí um ator super polêmico de Hollywood. O diretor é o Cornel Mundruczó, que até então não tinha feito nada muito grandioso ainda em Hollywood. Eu separei alguns tópicos para falar com vocês sobre esse filme, mas o primeiro, logo de cara, eu já quero tirar o elefante da sala para falar sobre a sequência inicial. Gente, o que foi isso? Essa sequência, ela causa um desconforto tão grande, mas tão grande, que dá vontade de desistir de ver o filme. Eu e o Marcos, a gente estava assistindo ontem e a gente teve que pausar, respirar, lavar uma louça, entendeu? Fazer alguma coisa de diferente para tirar a nossa mente daquele estado de ansiedade e sofrimento enorme que foi essa cena do parto. Em primeiro lugar, essa cena do parto, ela deveria ter tido algum tipo de aviso de gatilho lá no início do filme. Ou então, que a Netflix fizesse uma campanha nas suas redes sociais para avisar que era um tema muito sensível. Porque apesar da gente saber que o filme trata sobre esse tema do luto, de uma mulher enlutada por ter perdido o bebê, porque isso, além de estar no trailer, tá também lá na sinopse do filme, a cena ela é muito longa e muito pesada. E isso até abre pra gente um questionamento até que ponto essa cena ela foi saudável pro filme. Porque ficou muito só o sofrimento pelo sofrimento. Porque a gente sabia desde o início que ela ia perder aquele bebê. Se você tá assistindo aquele sofrimento tão enorme e você já sabe do resultado, não fica muito só o sofrimento pelo sofrimento? Isso me incomodou um pouco. No final das contas, a gente acompanha um plano sequência de quase 20 minutos em que a Martha, a personagem da Vanessa Kirby, ela fica ali num parto dificílimo, agonizante, pra no final das contas, a gente sempre fica achando, né? Agora que ela vai perder o bebê. Ah, vou escutar o batimento do bebezinho. O batimento tá lá. Aí tu fica, Putz, ainda não acabou o sofrimento, mas ela vai perder esse bebê. E aí ela escuta de novo e o batimento tá fraquinho. Então tu pensa, Pô, o bebê vai nascer morto, né? Ele vai sair do útero dela já morto. mas não, o bebê sobrevive, dá tempo dela pegar ele no colo, tirar a foto e aí você fica agonizando, porque você fala, Ela vai perder esse bebê em algum momento. então Netflix, será que foi bacana colocar essa cena tão grande assim? Porque eu gostei muito dela e que ela de fato é muito imersiva. Você fazer um plano sequência de um parto torna realmente aquele momento muito mais intimista com o público. Você sofre junto com ela cada contração, mas o fato de ser o sofrimento pelo sofrimento me deixou um pouquinho incomodada. E se você está curtindo esse vídeo e gosta dessas análises mais profundas sobre as obras da cultura pop, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. A outra discussão que eu acho que esse filme levantou, ela decorre diretamente da primeira. Vocês tiveram a impressão de que o filme, ele demoniza um pouco o parto humanizado? E aí eu coloquei um pouco na frase pra ser legal, porque eu ainda não tenho filhos, mas depois de assistir essa cena, eu fiquei... Gente, primeiro de tudo, meu filho vai nascer no hospital. E segundo, faz cesárea, corta logo tudo. que eu fiquei completamente traumatizada. Porque o filme, ele coloca ali no início como se a parteira da Martha não tivesse acionado o hospital no primeiro sinal de que as coisas não estavam indo bem, quando ela viu que o batimento do bebê estava fraquinho. Lá no final, eu acho que o filme tentou se redimir um pouquinho, vou falar mais sobre isso depois, mas nesse início, eu acho que o filme, ele levantou muito uma bandeira de que as parteiras não sabem fazer tão bem o trabalho, toma cuidado, vai pro hospital. Já comenta aqui embaixo se você também teve essa impressão, ou se você achou que, na verdade, o filme ele fez uma crítica às pessoas, porque, na verdade, a culpa é da pessoa que não quis ir no hospital e não da parteira. Pra mim, fazer esse papel de demonizar as parteiras, demonizar o parto humanizado, é um pouco perigoso porque a gente sabe que, lógico, primeiro de tudo, a decisão é sempre da mulher. Eu diria além, é do casal, no caso dessa mulher estar sendo amparada pelo pai da criança. Tem que ser uma decisão muito pensada, muito conversada e dos dois. Principalmente a questão de fazer um parto humanizado fora do hospital e que não seja realizado por um médico. Mas a gente sabe que o parto normal, racionalizando, ele é muito
muito mais natural e deveria ser a primeira escolha de toda mulher. Eu lembro que eu aprendi uma coisa nas minhas aulas de história e eu nunca mais esqueci dessa informação. Meu professor de história lá no colégio, ele falou que a cesárea, ela foi muito divulgada no Brasil na época da ditadura militar, porque as mulheres, elas iam nos hospitais fazer as cesáreas e aí no próprio hospital, além de fazer a cesárea, a mulher ainda realizavam também a laqueadura das trompas da mulher, para que ela não tivesse mais filhos. É como se a cesárea tivesse sido institucionalizada no Brasil para fazer um controle de natalidade forçado. E lógico que, como sempre, são 2 pesos e 2 medidas, esse controle de natalidade forçado, ele teria ocorrido com as populações mais pobres e mais periféricas do Brasil. Tanto que essa é uma discussão que não é tão comum em outros países. Nos Estados Unidos, o normal é você fazer o parto normal. Você faz a cesárea se tiver alguma complicação aí no seu bebê. E por isso que hoje em dia é tão forte as campanhas do SUS para tentar normalizar o parto normal de novo aqui no Brasil. E racionalizando, eu acho isso incrível. É realmente a coisa natural a se fazer. Eu acho a ideia do parto normal muito bacana, mas assistindo esse filme, gente, a gente fica muito traumatizado. Mas tendo demonizado ou não o parto humanizado, uma coisa que o filme demonstrou bem foi que não existe uma resposta certa e não existe uma realidade certa. O que você não pode é ficar cega à sua escolha, inclusive quando as coisas começam a ir mal. Então, tudo bem você escolher fazer parto normal, tudo bem você escolher fazer um parto fora do hospital, agora sempre tendo em mente que você não pode ser inflexível nessa escolha, né? Infelizmente, as coisas nem sempre acontecem como a gente planejou. Fiquei sentida no filme pelas doulas, eu empatizei com a situação delas, porque eu acho que o filme acabou dificultando um pouco o trabalho delas, né? Deu uma demonizada nessa profissão, que é algo que a gente sabe que vem lá de geração em geração, né? Quando não existiam médicos, quando a medicina não era evoluída a esse ponto, a gente sempre recorreu às doulas, às parteiras, para realizar os partos dos bebês. Então acho um pouco injusto a gente ficar demonizando essa pessoa. Eu vou falar mais sobre essa discussão daqui a pouquinho, quando a gente entrar lá no final do filme. Para mim, a mensagem principal desse filme foi sobre a gente aceitar e encarar a dor. A Marta, ela passou o filme inteiro negando a dor. Ela tava de luto, então ela tava muito ainda em negação. Lembrando que a negação é uma das 5 fases do estado do luto. A gente tem um vídeo recentemente que a gente fez sobre a maldição da Residência Hill, vou deixar ele aqui linkadinho em cima, que a gente fala, explica direitinho cada uma dessas fases, mas a Marta, ela não saiu da negação. Não é que ela não soubesse que a filha dela morreu. Ela sabia disso, mas ela não aceitou toda a dor e sofrimento que o luto traz para uma pessoa. Ela achou que ela ia ficar lá afastada do trabalho durante a licença nojo. O nome é feio mesmo, é nojo. Mas não tem nada a ver de nojento. É a licença quando a gente tem uma perda de um parente, de um familiar, e a gente fica afastado no trabalho por humanidade, né, gente? Quem é que vai conseguir trabalhar depois de perder alguém que ama? Mas a Marta achou que fosse tirar esses diazinhos, voltar a trabalhar, voltar a sentar no lugar que ela sentava. Ela quis logo de cara entregar o corpo da filhinha dela para a universidade, para ele ser estudado. E o olhar dela, principalmente na cena em que ela conversa com o médico, com o marido, e o personagem do Shia LaBeouf, ele sai, ele bate na mesa, grita e vai embora, e ela continua conversando com ele, você vê nos olhos dela que é total apatia, né? O cara fica falando com ela e ela... tá bom. É como se ela não tivesse ainda caído a ficha dela. E ela não queria que caísse. E é natural isso, porque cair a ficha significa aceitar e abraçar toda a dor dilacerante de você perder um filho. E um filho que você gerou por 9 meses, que você segurou nos braços por poucos segundos antes de morrer. Então, nossa, gente, pesadíssimo. Inclusive, uma coisa que eu não falei no início, essa cena inicial, esse plano sequência inicial antes dos créditos, foi ali pra carimbar o passaporte da Vanessa Kirby nesse Oscar, né? Se ela não aparecer entre as indicadas ao Oscar de melhor atriz, eu não sei o que será desse Oscar. Sensacional a performance dela. Very sorry for your loss. Thank you. Mas voltando aqui pro luto, o que acontece quando você não consegue aceitar todas as suas emoções e viver essas emoções é que você não consegue passar para outra fase. Você não consegue seguir em frente. Para você seguir em frente na sua vida, depois que você passa por uma experiência tão traumática, você tem que aceitar todo o sofrimento. Infelizmente, eu tive uma experiência que eu não desejo para ninguém, que foi de perder um amigo para violência no Rio de Janeiro, e realmente é
estarrecedor quando algo acontece na sua vida que não estava planejado. Ninguém que é tão novo tá planejado para morrer. Então é natural que a gente fique durante muito tempo tentando seguir em frente sem conseguir ter forças para encarar de frente essa dor. Só que em algum momento ela tem que ser vivida, ela tem que ser encarada. Se a gente suprime esses sentimentos dentro da gente, se a gente não vive eles, lá na frente eles vão cobrar a conta. Essa conta vai chegar de você não ter se permitido viver todo o luto e todo o sofrimento de perder alguém. Quem dirá um filho? Foi o caso da Marta. Eu e o Marcos, a gente falou um pouquinho mais sobre essa relação de você aceitar todos os momentos da vida, inclusive os momentos de sofrimento, porque eles também marcam você e fazem parte da sua memória, lá no nosso vídeo de Soul. Eu vou deixar também ele linkadinho aqui em cima para você assistir depois que terminar esse. Ainda nesse luto da Marta, é muito interessante como o filme ele mostra que ela tá sim num luto, apesar dela tá saindo, né, tentando ir pra festas, ir pra night, se descolando totalmente do marido, porque, lógico, ficar perto dele lembra ela do sofrimento que eles dois compartilham, que é o luto da filha, mas apesar dela tentar passar essa imagem de durona pras outras pessoas, a gente vê que ao redor dela as coisas começam a morrer. Então, no início do filme, quando ela tá ainda com o barrigão na cena do parto, o esmalte preto da unha dela tá todo certinho, todo bonitinho. E aí, ao longo dos meses, o esmalte ele vai todo descascando das unhas dela. Quer dizer, ela nem parou pra pensar de tirar o esmalte, porque isso pra ela perdeu completamente sentido. Fazer as coisas triviais do dia a dia perderam o sentido. Ela não vive mais. Ela só sobrevive, como se fosse uma pessoa apática, sem alma, vagando pelo mundo. E a gente vê também isso nas plantas da casa dela. Tinha bastante plantinha lá na casa, eu fiquei morrendo de pena que eu sou mãe de planta, tenho muita planta, e aí ao longo dos meses todas as plantas vão secando e morrendo, porque ela não quer cuidar de mais nada. A única coisa que ela quer cuidar são das sementinhas das maçãs, que lá no meio do filme eu já tinha percebido, claro, que as sementes das maçãs, elas são uma metáfora para a filha dela que ela gerou, né? A semente, ela vai germinar e gerar uma macieira, assim como a sementinha que estava dentro dela germinou e gerou uma vida, que infelizmente ela perdeu. Mas o que é interessante é que lá na cena final do filme, no julgamento, ela fala que a filha dela tinha cheiro de maçãs. Então isso explica por que ela escolheu a semente de uma maçã para representar a filha dela. Um outro ponto que o filme toca veio da mãe da Marta. A mãe da Marta, ela faz o papel no filme de alguém que sempre tem que responsabilizar o outro pelas coisas de errado que acontecem na nossa vida. E por que a gente é assim, né? A gente nunca se responsabiliza. A gente sempre tem que encontrar um culpado, um bode expiatório para quando alguma coisa de muito traumática acontece com a gente. Nunca é culpa nossa. Ou é culpa do azar. Ai, que azar, hein? Fulano foi azarado, olha o que aconteceu comigo. Ou a culpa é de uma outra pessoa. Se der pra botar a culpa em outra pessoa, é melhor ainda que botar a culpa no azar. E por que a gente faz isso? Por que a gente sempre tenta buscar culpados e não na gente mesma? Porque admitir que você teve alguma parcela de culpa dói muito mais. E além de doer, significa que você vai ter que tirar algum aprendizado daquilo para que se alguma coisa como essa acontecer de novo no futuro, você saber como agir. Então é muito mais fácil e menos doloroso a gente achar que tudo que acontece de ruim com a gente fugiu ao nosso controle, quando na maioria das vezes não é azar e não é uma outra pessoa. A gente acaba se colocando em algumas situações. Não tô falando que azar não existe, nem que outras pessoas são culpadas por atos que acontecem com a gente. A própria violência, quando acontece algum ato de violência contra a gente não tem culpa. A culpa aí realmente é da outra pessoa. Mas até nas pequenas coisas, é sempre culpa da outra pessoa. Por exemplo, se você sai de casa atrasado e você pega trânsito e aí chega no trabalho atrasado, a culpa não é sua porque você saiu de casa atrasado. É porque tava trânsito. Pô, peguei mó trânsito pra chegar. E o que eu achei fantástico no filme é que a mãe dela faz muito esse papel. A mãe dela, ela é sábia, mas ela também tenta culpabilizar o outro. A mãe dela foi muito sábia quando manda pra ela real, lá no início do terceiro ato do filme, que é, encara
encara isso. Você tem que encarar. Se você não encarar esse luto, se você não encarar a situação como ela tá posta pra você, você nunca vai ultrapassar ela. Você nunca vai seguir em frente. Então isso foi bacana, isso foi bem sábio. Agora, ao mesmo tempo, a mãe dela tava em busca de um bode expiatório. Queria colocar a culpa na parteira, que era mais fácil encarar que a parteira tinha sido a grande responsável pela morte do filho, do que aceitar que por uma aleatoriedade na vida, aquele bebê, o bebê justamente da filha dela, teve aí uma morte súbita. E pode ser que aquela parteira realmente tivesse alguma parcela de culpa. Não ficou claro isso pra gente no filme. A minha interpretação é de que sim, ela demorou um pouco pra pedir esse socorro. Então até acho que caberia sim algum tipo de reparação legal com relação à perda do filho. Mas eu acho que a questão não é essa. Acho que vai além. E é um pouco o discurso que a Marta tem no final do filme. Ela fala que se ela aceitasse algum tipo de compensação pelo que tinha acontecido com a filha dela, é como se ela estivesse falando que essa situação teria algum tipo de compensação. Quando não tem, qual é o preço de você perder o seu filho? E aí ela fala a opinião dela. Ela disse, ela estava bem intencionada, ela estava realmente querendo ajudar minha filha. E eu acho que a Marta falou isso porque ela carregava uma culpa muito grande dentro dela, porque ela sabia que ela tinha falado sim, que ela não queria ir pro hospital de jeito nenhum. A gente vê esse diálogo na cena do parto, né? Ela tá lá parindo e aí o marido fala, vamos pro hospital, você vai ter que ir. Aí ela fala, não quero de jeito nenhum. Essa culpa, a meu ver, é totalmente infundada, mas eu tô tentando empatizar com a situação dela, entrar na mente da personagem pra entender da onde que vem, né, tanto sofrimento e negação e vontade de você perdoar a parteira por não ter pedido socorro antes. Uma mulher que tá há muito tempo em trabalho de parto, no estado puerperal, que é esse estado que a mulher fica, né, com os hormônios atacam totalmente o corpo da mulher logo depois de ela parir, não é esperado que essa mulher raciocine bem. Ela não vai raciocinar bem. Ela vai estar só ali na missão, preciso parir. Então é injusto você esperar qualquer tipo de reação racional da mulher nesse momento. Então acho que ela não deveria ter culpa nenhuma de ter falado isso. Que ela estava falando isso, que era algo que ela tinha pensado quando ela estava na fase de planejamento. Mas agora era a fase de execução. Ali alguém tinha que pensar por ela. Que foi o que eles fizeram, lógico. Eles acabaram sim buscando ajuda, ligando pra ambulância e dane-se se ela não queria. Então, independente da gente entrar na discussão se realmente a parteira poderia ser responsabilizada ou não, eu achei muito bacana o filme abordar isso. De não vamos sempre procurar um culpado para situações que, por uma tristeza grande da vida, acabaram dando errado. E me fez um pouco refletir e ir além. Apesar do filme não tratar de situações em que a culpa é sua e não dos outros, eu pensei um pouco sobre esse paralelo. De que, poxa, que legal, realmente. A gente deveria olhar mais para dentro da gente, o que a gente fez de errado para que a situação tenha dado errado, do que sair procurando por aí um bode expiatório. Isso me lembra muito um livro que eu tô lendo chamado Criatividade S.A., do Ed Catmull, que é o livro do fundador da Pixar, em que ele fala justamente isso. Ele fala que uma das coisas que fazem a Pixar ser uma empresa de sucesso é que lá, quando existe algum fracasso, eles não procuram por um bode expiatório. Eles não estão atrás em descobrir quem é o culpado por aquela situação. Eles só querem aprender com a situação e resolver ela. Inclusive, falando de vídeo, eu tô pensando aí em, de repente, fazer umas dicas de livros pra vocês. Se não aqui, talvez no nosso Instagram. Então já comenta aqui embaixo se vocês gostariam de dicas de livro. A outra discussão aqui que eu tenho pra falar com vocês sobre esse filme é uma coisa que não é mérito minha. Foi o Marcos que percebeu, mas hoje, infelizmente, o Marcos não pôde gravar comigo. Então vou falar aqui uma coisa interessantíssima que ele pescou do filme. O filme, ele faz uma grande metáfora entre a ponte que é construída ao longo das cenas em que aparecem as datas pra gente e a relação entre a Marta e a mãe dela. No início do filme, quando aparece a primeira data depois dos créditos, a ponte ainda tá muito no início, né? Ela ainda não existe, e da mesma forma, mãe e filha estão em pé de guerra. A Marta acabou de perder a filha e a mãe não gosta muito da forma que ela vê a filha encarando o luto. Conforme o filme vai evoluindo nas datas, elas vão tendo mais conflitos, existe mais atrito, mas ao mesmo tempo elas vão se reaproximando. Até que no final do filme, a ponte está totalmente construída, inclusive a gente vê a Marta nessa ponte, jogando as cinzas da filha da ponte
ponte nova que acabou de ser construída, e a relação da mãe com a filha tá ali solidificada. Então é como que se o filme tivesse construído literalmente uma ponte entre mãe e filha. Parabéns, Marcos, belíssima interpretação, não teria pensado nisso. E isso eu acho que casa muito bem com o título do filme, Pieces of a Woman. Ele sequer foi traduzido em português, eu acho que a galera foi com preguiça, nem quis traduzir, mas em tradução literal seria Pedaços de uma Mulher. Isso porque no início do filme, assim que ela perde a filha, ela tá quebrantada, né? Ela se quebra em diversos pedaços. E ao longo do filme, ela vai se reconstruindo. Os pedacinhos, os caquinhos vão se colando novamente com o apoio da família, da mãe e da irmã. Uma crítica que eu tenho a esse filme é justamente o personagem do Shia LaBeouf. Esse personagem, ele acabou sendo um pouco demonizado, né? A mãe da Martha, ela era bastante preconceituosa com relação a ele, porque ele era de uma origem muito mais humilde e ele parecia estar satisfeito com a vida dele. Ele não parecia ter mais ambições de ser algo além do que ele já era. E isso parecia incomodar a mãe da Martha. Além disso, tinha todo o estigma de ser uma pessoa que já tinha passado por uma dependência química. Inclusive, isso é algo tristíssimo de se ver. Ele estava há 5 anos sóbrio, e aí eles perdem o filho e ele tem um momento de recaída, sucumbe novamente à dependência química. Porque, claro, como a gente já falou nesse vídeo, deve ser estarrecedor você perder um filho. Então não dá pra gente julgar, em hipótese nenhuma, todo o sofrimento que levou ele novamente à dependência. Mas isso que eu não gostei, porque a virada, a guinada na Martha ocorreu justamente quando o personagem do pai, do Shia LaBeouf, saiu da jogada. E eu achei isso uma mensagem ruim, como se a mãe dela tivesse razão, sabe? Como se ele realmente tivesse sido o único elo que puxasse a filha dela pra baixo. Quando eu acho que não. Eu acho que os dois estavam quebrantadíssimos. Os dois tinham perdido uma filha, não somente ela. E ele acabou no início lidando com o luto de forma mais visceral do que ela, né? Ele realmente não tentou fugir do luto. Ele tava ali sofrendo, tava tentando buscar ela. E no início ela tava querendo se blindar de todo tipo de associação com a filha dela. Comenta aqui embaixo se você também não gostou como o filme tratou o personagem do Shia, mas eu não gostei. E esse foi o nosso vídeo analisando Pieces of a Woman da Netflix, que eu acho que com certeza vai estar na lista de indicados ao Oscar. Essa performance da Vanessa tá fenomenal e a do Shia também não tá longe não, viu? Eu acho que ele interpretou um excelente pai enlutado. Se curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e encaminhar esse vídeo para todos os seus amigos que também viram Pieces of a Woman. Um beijo e até a próxima!